Endurance Cast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Apresentação: professor Sandro Rodrigues. Endurance Cast. Confira. Salve, salve, amigos do Endurance Cast! Estamos de volta para mais um episódio da quinta temporada, porque é uma temporada única, 5 anos no ar, desde o Resistência Podcast, agora já consolidado o Endurance Cast, aqui num estúdio profissional com muita qualidade de áudio, de imagem, aqui com o Brunão. Vocês que se interessarem são da região de Campinas aqui também, é só me chamar que eu passo o contato do Brunão, que atende com muita qualidade, muito carinho e um preço muito justo aqui no estúdio, na região de Campinas. Mas estamos de volta para um episódio muito especial e até com o meu sócio aqui, né? Porque ele já é figurinha carimbada, já veio algumas vezes no Resistência Podcast, agora debutando no Endurance Cast, mas aproveitamos até o ensejo dele, porque ele veio para Campinas uns dias antes, que a gente sonhava com isso, para treinar junto, para conversar, porque a gente se tornou grandes amigos mesmo. Eu trago aqui com vocês o professor, doutor Ricardo Brant, que fala sobre, na pós-graduação, sobre mindset, sobre inteligência emocional, muitos artigos publicados nessa área, profissional de educação física, agora se formando em psicologia também. Então, um grande amigo que vai, inclusive, essa semana aqui, dar aula na pós-graduação em Endurance do Instituto Valorize, a maior pós-graduação do país, a primeira no Brasil e no mundo a tratar desse tema. Quase mais de 1.000 alunos formados, vamos para a 5ª turma. E como o Ricardo vem aqui para gravar num estúdio profissional aqui em Campinas, essa aula da pós-graduação, a gente aproveitou o ensejo e 2 dias antes da aula, além de pedalar, nadar, treinar força e correr, comer pizza, tomar vinho, eu falei, vamos aproveitar e gravar esse podcast. Ricardo, muito bem-vindo, o pessoal já te conhece, dê as boas-vindas pro pessoal e fala da nossa ideia, já que foi de improviso, mas esses são os melhores. Qual a ideia do nosso papo de hoje? Sandrão, obrigado. É sempre muito bom estar contigo. Que bom que vocês estão aqui assistindo esses conteúdos do Endurance Cast, são maravilhosos, eu acompanho. E eles abordam temas que são fundamentais para quem nada, pedala, corre, quem gosta do esporte. E obrigado pelo convite. A pós-graduação, como o Sandro falou, é um marco para mim no esporte de endurance no Brasil. Conseguiu reunir profissionais de excelência e está consolidada. Isso é importante, é bom que se mantenha assim. Hoje a ideia é falar sobre coisas práticas, Sandro, para que você que está assistindo consiga entender alguns pontos e conseguir aplicar no treino. Porque, de maneira geral, quando a gente fala em treinamento mental, em mudança de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, a gente escuta, a gente lê, a gente ouve muita coisa, mas na maioria das vezes é difícil de levar lá para o momento do treino, transformando aquela informação técnica científica em algo prático e aplicado. Então vamos conversar sobre alguns pontos para tentar facilitar isso para o corredor, para que ele consiga ir lá para o treino e aplicar isso, de algum modo, no treino de amanhã, caso ele queira. Legal, Ricardo. E antes de eu começar com esses exemplos práticos que vêm à minha cabeça e que você pode dando insight também, né? Fala um pouquinho do pessoal, eu falei, a sua formação é essa mesmo, qual o seu trabalho em si, como que você se sustenta, como você trabalha com esse viés do emocional, a sua formação, brevemente, porque você já tem alguns episódios aqui, o pessoal pode procurar com calma lá depois. Eu sou professor universitário, sou professor de uma universidade estadual lá no Paraná, há 11 anos. Além disso, eu também tenho programas de mentoria, treinamento, cursos sobre mentalidade para corredores e para quem pratica esportes de endurance, então triatleta, ciclista. Livro na Amazon, né? Livro também na Amazon, está saindo a atualização. Início do ano deve ir para impressão, vai sair o livro impresso, porque só tínhamos o e-book. Agora vai sair o livro impresso, treinamento mental para triatletas, um livro que ficou muito legal e vai ser impresso, que muita gente pediu, porque tem dificuldade de
de conseguir ler os PDFs, e aí faz um impresso. Tá saindo. Muito legal, Rica. Então, assim, ó, o primeiro que vem, assim, até usando o meu exemplo, né? É assim, como que a gente consegue diminuir essa parte, controlar ou manipular essa parte mental para não se transformar em sintomas físicos. E quando eu falo sintomas físicos, é por muito tempo, né? Antes, na largada de qualquer prova, cara, mesmo que eu já esteja acostumado a um triatlon que eu já fiz mais de 40 vezes, que é o Santa Cecília aqui no Guarujá, distância de sprint, mesmo com a experiência de provas longas. Então, assim, eu acordo indo no banheiro com diarreia, no pré-prova, desde sempre, por muito tempo, né? Então, na prática, o cara que sente isso, como que ele pode controlar? Existe alguma coisa aguda e crônica para controlar isso? Então, o segredo talvez seja cuidar cronicamente, mas talvez existe alguma coisa aguda também que o cara pode fazer às vésperas, quem está escutando o podcast hoje e tem prova essa semana, por exemplo. Aí entra assim, esse ponto mais agudo é mais delicado, né? Porque o primeiro passo para quem vai buscar melhorar esse lado mental, né, de um quarteto que eu brinco, né, o quarteto fantástico de consciência, controle, confiança e constância, é um quarteto fantástico, é ter consciência. Então, no treino de hoje, no treino de amanhã, o que é que eu quero com esse treino? Esse treino, é um treino de intervalo, um intervalado. Mas o que é que eu quero com ele? Para além só de fazer força na perna. Como é que eu vou me reconhecer? Qual que vai ser o meu rito pré-treino? Eu vou parar, vou me concentrar, vou me conectar comigo. Então, o primeiro ponto para a gente conseguir controlar pensamento, sentimento, a emoção e o comportamento é ter consciência interna. Como eu me sinto, como eu estou, o que eu quero para. Isso não é para a véspera de prova. Isso é para os treinos, para todos os treinos. Eu vou sair para um treino longo. Vou sair para um treino longo, 36 quilômetros. Eu vou parar, vou me concentrar, vou ver o que eu quero para esse treino. Vou mentalizar no quilômetro 5, no quilômetro 10, lá no 34, como é que eu vou estar. E aí, ao longo do treino, eu vou conversando comigo também, vou percebendo, vou me sentindo. E, antes do treino, depois do treino, eu faço também, eu brinco esse exame de consciência. Como foi o treino? O que eu fiz bem, que deu certo? O que eu fiz de errado? O que eu preciso mudar? Desde a alimentação a pensamentos, a sentir uma beliscadinha no joelho e veio um pensamento de não vou conseguir, vai dar tudo errado. Me alimentei, comi o gel, gostei do sabor, ficou um negócio empapuçado, não gostei. E aí eu vou ganhando consciência do que eu faço para melhorar a minha performance física, porque esportes de endurance, corrida é performance física, e mental. Porque a partir do momento que eu sei tudo que eu tenho que fazer para estar bem comigo, toda a parte física fica mais fácil, não é assim? Então, o primeiro passo é consciência. Eu preciso ter consciência do que eu sinto, do que eu vou fazer no treino. Isso é muito doido. Porque quando a gente começa a entender, eu vejo você quando eu falo, você fala assim, dá risada. Porque você vai lembrar das coisas que você fez, do como é bom você ter consciência daquilo que você faz certo e errado. Porque daí o certo você mantém e melhora. O errado você muda. Então a gente não aprende com o erro. A gente muda o erro. O acerto, eu sei que eu estou no caminho, mas eu também vou ajustando. Então o erro, eu ajusto. Tomei um gel. Esse gel não me fez bem. E pode. O que eu faço? Mudo o gel. Eu tenho um sério problema com banana. Pré-treino. Me dá um negócio ruim. Eu sei que eu não posso comer banana. Porque
me dá azia, me sinto mal mesmo. Eu não posso. Por que eu vou insistir em comer banana? Que vai mudar a forma como eu penso, eu já vou começar o treino derrotado. Porque eu sei que vai dar errado. Muito legal, né, Ricardo? E assim, eu tenho observado que essa parte mental que vai ganhando cada vez mais notoriedade, muita gente ainda tem uma mania de mistificar, né? Achar que é um toque de mágica e que é a coisa aguda ou crônica. Não, e assim, na verdade é uma ciência, assim como o treinamento, que você vai colhendo, a nutrição, acho que desmistificou antes do treinamento mental, né? Sim. Porque a nutrição também, o cara, bom, ó, chegou minha prova, o que que eu vou comer? Não é a prova, velho. É o que que você comeu, o que que você treinou comer durante o seu ciclo de treinamento, né? E é por isso que você está falando, o mental é treinável Sim. e é crônico. Você falou uma palavra que é a constância no dia a dia. Então é muito mais difícil você achar que, lógico que, até para quem não treinou, existe gatilhos. Já que você não treinou na prova, faça isso e a gente tenta. Mas assim, o grande segredo é o treinamento mental, né? E isso porque depois que você ganha consciência, você vai trabalhar para buscar o controle. Nem tudo a gente controla. Na corrida, eu não controlo o vento, não controlo o sol, não controlo se vai ter subida ou não, embora eu possa olhar a altimetria da prova e treinar isso antes. Mas eu não controlo o vento. Acordei de manhã, um puta vento, uma puta ventania. Furou o pneu, né? Acabou a minha prova. Furou o pneu, acabou a minha prova. Aí eu tenho que ter controle sobre aquilo que eu consigo. Né? Então tem uma coisa bem importante, Sandro. Você é treinador e os atletas que estão assistindo vão entender isso. Um ciclo de treinamento, vamos lá para uma maratona, vamos pegar aí 20 semanas, número cabalístico mágico. 20 semanas do ciclo de treinamento. A pessoa fez 18 treinos maravilhosos, 18 semanas maravilhosas de treino. Aquelas 2 semanas, uma ele treinou mal e uma ele não conseguiu treinar porque ele pegou uma virose. Vão destruir com a prova dele? Não. Não vão. Por quê? Porque ele teve blocos de treinos bons. Ah, foi a última semana, teve uma virose. Vai comprometer de algum modo, mas ele não tem controle sobre tudo isso. Sobre o vento, sobre a subida. E aí é aprender o que eu consigo controlar. Furou o pneu na prova. Água viva. Tu não controla a água viva que te atacou. Que você passou por ela estava lá nadando tranquilamente. Ah, não, vou pegar aquele ali. Ó. Você não controla. O que você tem que fazer é o que eu faço depois. O que é que eu preciso fazer para ter calma, para conseguir tomar boas decisões. E esse segundo passo de conseguir ter calma e tomar boas decisões passa pelo primeiro, de ter consciência. De eu entender o que eu sinto, penso, para conseguir administrar. Porque senão eu solto as rédeas dos meus cavalos. Eu brinco sempre com essa metáfora. Sim. Os nossos pensamentos são como os cavalos de uma charrete. Se você me conhece, sabe que eu já falei sobre isso. Se eu soltar as rédeas do cavalo na charrete, o cavalo vai para onde ele quer. E esses são os nossos pensamentos. Se eu seguro e direciono os meus pensamentos para lá ou para cá, eu consigo ter esse controle. Muito legal. Para você que não entendeu muita coisa quando o Ricardo brincou falando sério sobre água viva e está acompanhando hoje a gente, não se esqueçam de voltar alguns meses atrás, alguns episódios atrás, que a gente tem detalhado num podcast gravado sobre o que aconteceu comigo na prática, na prova de Cozumel, que eu tomei uma água viva no pescoço que quase comprometeu a prova e como essa parte do treinamento mental inferiu e pode ter ajudado, não se esqueçam de ver isso. Ricardo, outro tema interessante, já que a nossa dica de hoje é transformar assuntos também teóricos, como passa muitos professores e cientistas renomados aqui no Endurance Cast, como você, mas transformar isso em ações práticas, né? Eu sei que a gente já falou bonito sobre os sabotadores, mas explicar para o pessoal que não é da área, que não estuda isso, mas assim, o que são esses sabotadores na prática e como a gente pode agir com esses sabotadores. Então, dá uma retrocedida e explica esse conceito de sabotadores e transformar isso em exemplos práticos. Tudo aquilo
que dificulta a gente ter a atitude, ter o comportamento que a gente deveria, são os sabotadores. Dia 9 de junho, inverno, lá no sul, frio. Frio, chuva, meu aniversário. Eu tenho que fazer um treino de força na quarta-feira. Tá frio, tá chovendo, e é meu aniversário. Eu me dou o direito de não ir. O que é isso? Autossabotagem. Motivos para eu não treinar. Então, sabotagem, autossabotagem, sabotadores são elementos que nós criamos, a menos que seja fator externo. Meu filho ficou doente. Cara, eu não vou treinar, eu vou priorizar o que é importante para mim. E aí não é uma questão de sabotagem, é uma questão de prioridade. Esse é o ponto. Tá frio, eu não vou. Por quê? Porque eu tô com preguiça? Ou porque eu tô naquelas últimas, na última semana de treino, que eu não preciso pegar chuva, porque não vai mudar nada, sob pena de eu sair para correr na rua e eu ficar doente, gripado, que aí não é sabotagem, é autocuidado. E só uma pessoa tem essa resposta, né, cara? A gente. Então, tem elementos É tênue a linha ali, né? Que são importantes. Né? E aí, entra um ponto legal, né, da constância. Porque, não sei se contigo é assim, tem dias que eu não tenho vontade. Eu já conversei com triatletas profissionais, né, e fiz até um Zoom com o Colucci, e eu perguntei, Colucci, tu todo dia acorda felizão para treinar? E ele falou, não, lógico que não. Ufa, eu falei, então se um profissional me fala que ele não acorda felizão, eu tô bem. E aí, naquele dia que a gente não tá, né, com a nossa força de vontade alta, porque não é motivação, são coisas diferentes. Motivação de força de vontade. Motivação é o motivo para eu chegar lá. Então eu fiz uma inscrição para a prova. O meu motivo é treinar para a prova. Minha motivação é o treino para a prova. Eu não acordar bem é força de vontade. Entendeu a diferença? Sim. E isso, a força de vontade se regula por humor. De um dia que eu não acordei tão bem, dormi mal, tive uma discussão mesmo que mínima com alguém que interfere no meu bem-estar, no meu humor, na depressão do meu humor. E aí isso diminui a minha força de vontade. Compre uma bicicleta nova. Você não vai sair para pedalar? Compre um tênis novo. É impressionante, né? É força de vontade que você bota o tênis para ser... Cara, a maioria das pessoas que compram um tênis novo, elas fazem RP nos próximos treinos. Minha motivação é força de vontade, a vontade de... Porque o motivo é o mesmo. Entende? Ação do motivo, Isso, motivação. Motivo para ação. E aí entra um ponto importante. Eu brinco com essa sigla. MMV. Minimamente viável. No dia que eu não estou com vontade, que eu não quero, eu penso assim comigo. Eu vou fazer o minimamente viável. Eu vou aquecer. Então eu tenho 1,8 km de aquecimento, eu faço o aquecimento. E a minha cabeça, e depois do aquecimento eu vou embora. Depois do aquecimento eu não vou embora. Porque o meu humor se regulou. Eu liberei neurotransmissores que causam bem-estar, prazer, já com 6 minutos. E aí eu faço o quê? Vou fazer o primeiro bloco de treino. E aí eu vou. Minimamente viável. No dia que a força de vontade é baixa, minimamente viável. Constância. Você pega os teus sabotadores e deixa eles lá. Aquilo tudo que você não queria fazer, você eu vou fazer só um pouquinho. Eu odeio, com todas as minhas forças, e tu sabe disso, treino de força. Mas eu sei que eu preciso. E eu vou. Eu vou, embora eu não goste. E eu sempre penso assim, eu vou só para fazer o basicão. E eu chego lá e faço o que eu tenho que fazer. Mas eu saio de casa. Minimamente viável.
E aí eu pego os meus sabotadores e deixo eles num canto ali, amarro todos os meus trolls, os meus monstrinhos dentro de um saquinho e deixo eles lá e vou que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. E aí, constância. Encontrar mecanismos internos ou externos para manter a constância contra os sabotadores. Não quero treinar. Ô, Sandrão, vamos dar uma corrida comigo? Bora. Matei um sabotador. Ah, que amanhã eu não tenho... Bota teu calçado, tua roupa, deixa tudo lá pronto. Quando que você acorda, a minha esposa conversava com o Sandro agora há pouco sobre isso, a Luana, ela não gosta de correr. Não gosta de fazer muito exercício. Eu falo pra ela, dorme com a roupa de treino. Ela não dorme, é lógico. Dorme com a roupa de treino. Você já acorda e fala assim, eita, eu tenho que treinar. Tem que encontrar mecanismos teus ou de alguém que diga assim, faz. E é muito legal, né, Ricardo, que você deu o exemplo do... E eu tô trazendo aqui pra prática, né? É impressionante. Então, assim, eu nunca vi, por mais cansado que você teve, se você compra uma bicicleta nova, você esperar alucinadamente para querer treinar e, consequentemente, entregar o bom treino. Você falou do tênis novo. Então, assim, é criar um tênis novo para cada treino, né? Então, é isso, porque a gente vê a diferença e aí você já pode falar desse contexto prático aí também. O tênis novo, por exemplo, segunda-feira é um dos dias mais duros, porque é o treino de intensidade de corrida. Só que a gente vai numa pista de atletismo oficial, se encontra com a galera, então a força do grupo, né? Sim. Então, como a força do grupo, então o que você tem de diferente de quando você treina sozinho, fisiologicamente, teórica? Nada. Não. Mas a diferença de você entregar um treino em grupo, que tem um cara que ali, que você sabe que te persegue, vai junto com você ali, é um absurdo, né? Efeito placebo, né? Porque é mental. É um jogo mental. Se você vai na pista sozinho na segunda, você olha, não tem ninguém te olhando, tá só você, assim, em vez de 45 segundos de intervalo, vou fazer 1 minuto. Mas quando tem um monte de gente, você até pensa, eu precisaria descansar mais, mas vai que deu tempo. Porque tem um monte de gente ali. Aí entra esse jogo, um pouco de vaidade, de ego e um pouco de senso de pertencimento. E é claro, eu vou porque todo mundo tá indo. Então tem esse lado importante também, né, do grupo. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, Sandro, sabe essa mania de postar foto do treino, de postar tempo do treino? Antigamente eu era crítico sobre isso. Antigamente eu pensava, pra que tu precisa ficar depois do treino, vai lá, né? Se isso te ajuda, faz. Por que você fica tirando foto? Tá fazendo com que você tá indo treinar? Sim, faz. Por que eu vou criticar alguém que tá tirando foto lá na academia treinando? Muito legal. Se ela tá treinando. Por que eu vou criticar alguém que tá fazendo um vídeo, uma selfie depois de um treino de corrida, se ele tá treinando? E tem um monte de gente que critica, mas não corre. E eu ficava olhando as pessoas e falava assim, mas por que precisa fazer isso? Né? Tá causando prazer para ela isso? Tá fazendo ela se manter constante? Vai. Se isso te ajuda, se é um comportamento bom, que você não fica dependente daquilo, que não te atrapalha, que não mexe com nada na tua rotina, na tua vida, tira a tua foto. Se quiser, marca até assim, ó. Começa em janeiro. Treino 1 de 365. Treino 2 de 365. E vai. Se isso fizer você treinar 365 dias no ano, tá bem. E de novo, né, Ricardo? Isso aí agora a gente já levantando essa questão, a gente falou do tênis novo, achar tênis novos, que talvez o tênis novo seja o treino em grupo, mas aí vai para um contexto também que a gente associa com o treinamento, que é a minha área, que é a individualidade biológica. Nem sempre o que faz bem para uma pessoa
faz bem para outra. Então pode ser que algumas perfis comportamentais e psicológicos de algumas pessoas não respondam. Então a gente está falando para você procurar o seu tênis novo, entre aspas, mas Isso. talvez não seja o tênis novo, porque tem gente que às vezes se sente intimidado de ir para a pista de, por exemplo, nossa, vai estar todo mundo me olhando, eu vou precisar entregar. Então tem todo esse contexto também de, assim, quando a gente fala tênis novo, é a pessoa se identificar, o que é tênis novo para um, talvez seja o treinar sozinho para Isso. ele, né? Isso. Na academia, na pista, na rua. E aí, é isso que você falou, é achar o seu tênis novo, é buscar o que faz você se manter constante. A corrida hoje, ela estima-se que no Brasil tenha entre mais ou menos uns 11 a 13 milhões de praticantes. É muita gente. Imagina que desses, muitos vieram porque viram pessoas correndo e falaram assim, é muito legal, vou correr também. Mas o negócio deles não é a corrida. O negócio deles é o beach tênis. O negócio deles é o paddle. O negócio deles é o ciclismo, o mountain bike. E achar o seu nicho, achar a sua tribo, achar como você faz para treinar. Eu moro e faço academia na frente da minha casa. Como eu falei, eu odeio musculação, mas é na frente da minha casa. Eu começo a musculação às 6 da manhã. Eu saio de casa às 5h58. Literalmente, eu atravesso a rua e chego na academia. Por quê? Porque é uma barreira a menos. É o meu tênis novo. É a forma que eu encontrei de treinar. E aí, para os treinadores, tem atleta que ama treino intervalado. Ama treino intervalado. Tem gente que odeia. Tem gente que odeia ficar correndo contínuo. Como é que a gente faz para ajustar isso para esse tipo de atleta? Para mexer na força de vontade. Coloca lá 1h30 correndo. Ritmo Z2. O cara olha e fala assim, ai meu Deus. Tem jeito de mexer nisso, Sandro? Tem, não tem? De você fazer talvez meia hora mais forte, Brincar com 20 minutos um pouquinho mais leve, depois um pouquinho mais forte, para que ele olhe e fale assim, vamos fazer um brincar de velocidade aqui, né? Não é mais... Vai passar mais rápido o tempo. Vai passar mais rápido o tempo, o cara vai olhar e vai se sentir mais feliz do que ele olhar e falar 1h30 direto. E aí nós, treinadores, temos como conhecer o nosso aluno. Mas os alunos também, os atletas, eles podem chegar e dizer assim, Sandrão, amo intervalado. Sabe os feedbacks que eu dou sempre, Sandro? O Sandro é meu treinador. Eu escrevo os feedbacks todo o treino, né, Sandro? Amo esse treino. Gosto desse tipo de treino. E aí você olha e fala assim, opa, olha só. Eu sei que esse tipo de treino deixa essa pessoa feliz. Prazer. Por outro lado, né, Ricardo, só não é te cortando, é porque a gente tá falando do mesmo assunto. Normalmente, os atletas gostam do que eles menos precisam, e esse é o grande detalhe. Sim, sim. Haja vista, o meu chassi de grilo precisa de musculação. Porque dói. Não fisicamente, dói emocionalmente. É aquilo que não é, talvez, o mais natural para a gente. E aí a gente precisa ter mais força, ter mais controle E ferramentas. para fazer aquilo que precisa. E isso tudo, a partir do momento que eu consigo ter consciência, que eu consigo ter controle do que eu tenho que fazer, que eu consigo ter consciência, controle, eu vou chegar lá na constância e na confiança. Porque quando eu consigo ir na musculação, mesmo que eu não goste, eu me sinto bem. Quando aquela pessoa que não consegue, não gosta de fazer um treino de 1h30, mas ela vai lá e entrega nesses ajustes que você faz, ela se sente bem, ela se sente capaz, ela olha para si e pensa assim, estou confiante. Aí quando ela chega lá na frente na prova, confiança. Que é aquilo que a gente precisa para chegar bem numa prova.
Eu fiz o ciclo de treino perfeito? Claro que não, nunca vai ser. Não, mas olha só, 2 semanas eu treinei muito mal. Tudo bem, mas teve 18 que você treinou bem. Você vai se agarrar no quê? Naquelas 2 semanas ou alguns treinos ruins? Ou em tudo de bom que você fez para te ajudar? Lembra de eu me conhecer? Eu vou olhar para aquilo que me ajuda. E aí eu vou tirar esses pensamentos sabotadores daquilo que me atrapalha e vou gerar confiança. Para que eu chegue na hora da largada, lá no brete da largada, olhe para aquela primeira boia ou olhe para a reta da largada da maratona, respire e fale assim: eu estou pronto. Eu fiz tudo o que tinha para fazer. Sem os A mais e C der errado. E como é que vai ser? Sem esses aspectos, esses poréns que a gente se coloca. Então, tudo isso que vem nesse momento da largada, porque tudo isso que a gente está construindo, Sandrão, aqui, é para treino. Para treino. A prova é você fazer aquilo que você fez, física e mentalmente. O erro é estudar para o vestibular de véspera. O erro é achar que eu vou chegar na noite da prova e vou querer dormir bem. Se eu não me preparei para, se eu não me conheço, se eu não tenho constância, se eu não tenho controle, para chegar lá no dia da prova e dizer assim, beleza, eu sei que eu não vou conseguir dormir bem, mas está tudo certo porque não vai acabar com a minha prova. E aí eu tenho todas as minhas rotinas, faço tudo aquilo que eu preciso fazer para chegar na hora da largada com os pensamentos em ordem. Sensacional, Ricardo. E assim, a gente falou de coisa que assim, a gente tá gravando esse episódio principalmente para conscientizar o atleta e trazer exemplos práticos do que pode acontecer com ele e como ele trabalhar em cima disso. Mas até porque o Endurance Cast, né, a gente tem muitos atletas e mas tem muitos profissionais, coaches, técnicos, treinadores que tem muitos episódios de um contexto técnico. Mas não é importante só o atleta. Então, o treinador ter consciência desse perfil comportamental, né, do seu atleta. E é por isso que eu falo que se você jogar uma planilha para IA, ela vai te dar uma planilha que muitos treinadores que não estudam vai ficar para trás. Mas, por outro lado, quem trabalha da maneira correta, consegue entender o conceito de como o seu atleta como ele reage, nunca uma inteligência artificial vai substituir esse lado humano nosso. Sim. Talvez eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque veio à minha cabeça, e eu já perdi muitos alunos, porque o cara faz a nossa pós-graduação, escuta um podcast bom aqui de um Herbert Simões, né? De um cara e fala assim, poxa, eu tenho que aplicar esse teste de 3K da corrida, mas existem alunos que se sentem desafiados com o teste, existem alunos que se sabotam e não fazem o teste a ponto de você cobrar na terceira vez que você cobra o teste, que ele sai da assessoria e vai para outra. Aí primeiro tem o perfil, né, como você falou, do profissional, de como ele entende e vê a prescrição do treino. Aí tem toda uma parte técnica, né, das hard skills, né, que são extremamente importantes. E tem todo um outro jogo de soft skills, né, de eu conseguir minimamente trabalhar a parte técnica com esse outro olhar de acolhimento, de entender, de conseguir juntar esses aspectos de comportamento do cliente. Então, minimamente eu preciso testar o meu atleta para ter esse parâmetro. Como esse atleta lida com isso, talvez seja a forma como eu tenho que testar. Escolher bem o teste, ajustar os momentos. Tem atleta que treina que não se inscreve em prova. Talvez você tenha alunos assim, que eles simplesmente querem treinar. Para que você vai ficar cobrando ele para ele se inscrever numa prova? Se o que ele quer é treinar. Para que você vai ficar fazendo treinos que gerem uma demanda física muito grande
para alguém que já tem uma demanda física muito grande e ele não quer prova. O negócio dele é saúde. O negócio dele é estar em movimento. Muito diferente de alguém que chega e fala assim, Sandro, ano que vem no Ironman eu quero baixar de 10 horas, tá? Tu se vira. Tu monta a planilha e eu vou fazer o treino. Ricardo, você vai dar o feedback? Prometo. Tá gravado. Aí, ó. Prometo, vou dar o feedback. É bem diferente. E aí, assim, ó, Ricardo, tem que fazer um teste. Ricardo, você não fez o teste. Eu preciso. Senão, tu não chega. Então é olhar para isso. Olhar para esse cliente. Né? Eu brinco, ter esse olhar carinhoso. Quem é esse cliente? Então tu imagina um atleta teu que tem um filho pequeno agora, tá lá com meses. Tá dormindo mal pra caramba. Né? E você coloca uma planilha altamente desafiadora. Tudo certo. Mas ele tá dormindo mal. E não é porque ele quer. É porque ele precisa. Porque ele vai dar o suporte para a esposa, a criança acorda no meio da noite, ele precisa ajudar. Mas ele não é atleta, ele trabalha, ele sai do trabalho, passa na farmácia, passa no mercado, chega em casa, a esposa está cuidando da criança, ele lava a louça, ele faz comida e ele ajuda com a criança. Ele vai dormir tarde, meio da noite, a criança acorda, ele vai lá dar o suporte. No outro dia de manhã, ele abre o olho assim, assim, cara, eu tenho que fazer o treino. O que é melhor para esse cliente? É ele fazer um intervalado daqueles de segunda ou ele dar uma rodada de leve? Não tenho a resposta. Não tenho a resposta, apenas para que a gente pense. Mas ele tem. Né? Se ele tiver consciência, o atleta tem a resposta. Ele Sim. sabe melhor até do que o treinador se é Sim. melhor ele rodar ou fazer o treino. E aí, o treinador... E não tem uma resposta pronta, né, Ricardo? Não, não existe não estamos falando de certo ou errado. É do momento. Que tem gente que quer performance, tem gente que não quer. E tem formas de eu comunicar. E aí entra no lado, né, do profissional com uma comunicação assertiva. De ele saber o que ele vai falar, como ele vai falar, para quem? Qual que é o momento? Tipo um casamento, né? Onde você tem que ter esse jogo de cintura e saber entender como, de que forma eu preciso comunicar. Porque muitas vezes a gente acha, e aí eu vou falar como professor, como profissional, que o nosso cliente, nosso aluno, ele tem uma bola de cristal. Que só de eu pensar, do mesmo jeito que os nossos atletas acham que por ter feito o treino e não ir na plataforma e dar o feedback, o treinador tem a bola de cristal. Porque ele precisa do feedback. Então veja como essa é uma via de mão dupla para que você mantenha os teus clientes, para que você fidelize os teus clientes. Porque imagina como fica na cabeça do teu atleta que você chega e fala assim, tá cansado, né? Tá dormindo mal, né? Pô, vamos dar uma aliviada, vamos fazer só uma rodagem ao invés do intervalado. Sai para correr. Só sai para correr. De 30 a 45 minutos, ou de 30 a 50, o treino é teu. Com música, sem música. Só vai. Aí ele fala assim, é o que eu precisava hoje. Quando é que ele vai te largar, vai mudar de assessoria? Não vai. Não vai. Simples assim. Muito legal, Ricardo. E o nosso tempo urge aqui, né? A gente vai deixando os episódios não tão extensos, porque é o que faz o pessoal escutar mais e Perfeito. um assunto maravilhoso como você. Então, tomando a reta final aqui, eu queria que você falasse assim, ou desse um exemplo, assim, para a gente encaminhando para o final, antes de falar suas redes, onde o pessoal te acha. O lance de santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, é muito legal, porque às vezes a gente estuda tanto isso quando é com a gente. Então, eu queria que você contasse um exemplo de algo que aconteceu contigo, assim, referente a esse contexto mental que você, de repente, falou, opa, comigo, como que eu nunca tinha pensado nisso? Porque acontece muito comigo, às vezes, em relação à parte de treinamento. Eu falo, pô, eu cobro isso dos caras e eu não tô querendo fazer o treino que eu mais preciso. Então, que você exemplificasse, já que
para fechar com chave de ouro, que a ideia é o episódio de um contexto prático, de um exemplo prático que aconteceu com você, que se você falou, não, eu também sou, preciso desse treinamento, eu preciso fazer isso. Tem vários, né? O da musculação é um, de eu ter ficado um tempo sem ir para academia, e mesmo, porque eu não gosto. Não é um esporte, uma atividade que me causa prazer, e é por isso que eu não vou. Porque o prazer está ligado com o exercício, tá? E aí eu tenho que ir. Eu preciso ir. E aí é os mecanismos que me facilitam. Porque eu penso, não, cara, não é uma questão de eu gostar ou não. É uma questão de eu ser adulto e fazer o que eu preciso. Eu quero fazer um Ironman bem? Quero. Eu quero não me lesionar? Quero. Então eu vou para musculação. Por quê? Porque isso vai me ajudar. A força vai me ajudar. Não é assim? É, pronto. E aí são os mecanismos. Despertador, acordo mais cedo, no início doía pra caramba emocionalmente de eu ter que sair. Criei toda uma rotina, né? Até o ciclo do Ironman desse ano eu estava indo 2 vezes na semana. Aí, depois do Ironman, eu dei a depressão pós-prova. Estou indo 1 vez na semana e já conversamos sobre. Vou voltar para 2, ajustar o treino. Não é o que eu mais gosto, mas é o que eu preciso. Antes das provas, né, antes dos treinos longos, eu sofria demais de ficar pensando, de sofrer, se acontece alguma coisa. Eu tive um episódio muito triste, né, que eu perdi um grande amigo, meu padrinho de casamento, que foi atropelado de bike, e aquilo machucou demais. E nos treinos longos para a prova desse ano fizeram eu repensar muitas vezes, será que eu vou? É porque, puta, vai que acontece comigo isso, vou pro rolo. Tanto que tiveram 2 semanas que eu só fiquei no rolo, com medo de ir pra rua. Mas assim, cara, se eu ficar pensando, eu não vou. Então, simplesmente, eu vou tomar todos os cuidados que eu tenho. Comprei uma roupa verde-limão, uma jersey verde-limão, por quê? Porque eu me vejo de longe, e uso muita roupa escura, de veja de longe. Botei luz atrás da bicicleta que eu não tinha, porque eu vou ter toda a precaução que eu possa para evitar qualquer tipo de acidente. Mas eu não tenho controle. Né? Eu não tenho controle do que aconteceu com o Márcio, o carro veio pelas costas, eu não tenho controle. Só que eu não posso ficar na minha bolha. Né? Eu não posso ficar na bolha de... em algum momento eu teria que me expor. E aí foi algumas semanas para conseguir dizer assim, vai. É natural sair para a rua? Não é. Mas eu faço tudo que eu posso, que está no meu controle, para eu ir para a rua com mais segurança. É muito legal, Ricardo. Então, para você que teve o privilégio de acompanhar esse episódio, né, com um cara aqui que os podcasts aqui, o Endurance Cast, ele tá realmente ligado a Start Move, né, que eu sou o gestor, então, assim, o nosso slogan na Start Move é ciência e amizade, né, a gente tenta humanizar, e aqui no podcast também, né, então, você vê o Ricardo, a gente vê o quanto ele se emocionou quando ele foi falado das pessoas, a gente humaniza e o quanto isso pode ser uma barreira ou Sim. um incentivo pra gente, né? Sim. Então, assim, desistir não é o caminho, tem muitas coisas, vocês podem acompanhar os outros episódios que o Ricardo gravou aqui no podcast, em todas as temporadas deve ter um, essa acho que é a terceira ou quarta vez, contando com o do Valorize, Não sei, eu que acho que é a foi terceira. gravado, eu acho que é a terceira também, então... Vale muito a pena seguir. E se você também quer mais informação, ficou com gostinho assim como eu, de quero mais, de saber mais, adquira o livro do Ricardo, que vale muito a pena, né? Siga-os nas redes sociais. Então, eu queria que você fechasse, já se despedindo do pessoal e deixando seu contato e os produtos que você tem também pro pessoal começar a te seguir e te acompanhar mais de perto. Sandrão, muito obrigado. Então, para quem quiser seguir, é @ricabrant. Se você perguntar, o Ricardo, minha família me chama de Rica. Então, Rica Brant, tanto no Instagram, Facebook nem uso mais, nem sei como é que tá aquilo, mas no YouTube também tem bastante conteúdo. Lá dentro do meu Instagram, todo dia Já tem acha o um link pro conteúdo livro lá no novo. seu Instagram, Ricardo? Não, na Amazon, não tá lá. Tá na Amazon o e-book. Lá no meu Instagram tem os cursos, tem as mentorias, até vai começar agora em janeiro, dia 12, programa de 8 semanas, muito legal, para quem corre, para quem é dos esportes de endurance.
E agradeço demais pelo convite, é sempre muito bom estar contigo. Conte sempre comigo. Tamo junto. Obrigado, meu irmão. Mais um episódio para ficar marcado para a história do Endurance Cast. E acompanha, dê uma curtida lá. Siga-nos no YouTube também. É importante a sua curtida lá no YouTube, no Spotify, para nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço, valeu!